Glória a Deus. Ainda em pé, abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. É o primeiro texto que estaremos lendo nessa noite. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. O primeiro texto que nós vamos estar lendo, versículos 6, 7 e 9. Versículo 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Soberano e eterno Deus Pai, a tua palavra viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois fios. Sabemos que tu estás neste lugar, que tu se move no meio dos louvores do teu povo. Fala conosco, ó Pai, dá-nos entendimento, dá-nos, ó Pai, a sabedoria e a estratégia. Manifesta a tua glória e o teu poder no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Toda conquista desprende de um esforço, e esse esforço muitas vezes muito mais além do que a sua força. Esforçar-se é colocar um esforço além da sua. E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos aquilo que o Senhor nos chama. Muitas vezes nós não entendemos o projeto de Deus, o propósito de Deus. Muitas vezes Deus nos dá uma visão, Deus nos mostra o plano, mas Deus não fala o que a gente vai passar para poder chegar aonde Ele nos prometeu. A palavra de Deus olha para Josué e ela nos diz, ela nos garante: esforça-te, 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 tem muito bom ânimo. Ele tinha uma promessa, ele era sucessor de um homem sem igual, mas ele tinha que esforçar. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Jesus nos salvou, mas há uma parte humana a fazer, há uma parte humana a ser feita. Você tem que perseverar, você tem que insistir, porque vão vir lutas, vão vir tribulações, vão vir momentos de angústias. Ao falarmos sobre esses 15 anos, nós poderíamos falar inúmeras vezes, quando pensamos em parar, quando pensamos em desistir, quando pensamos em largar todas as coisas, mas a ordem de Deus, Ele te chamou para algo, e você não tem o direito de desistir, você não tem o direito de voltar para trás. Aquele que leva a preciosa semente, ele tem que ir até o fim. Aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás, por pior e mais pesado que seja. A ordem de Deus para você nessa noite é: persevera. Esforça-te, tem bom ânimo, mas está difícil, tem luta, tem tribulação. Vai lá comigo para 2 Coríntios, capítulo 4. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, nos diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Repita esse versículo 17 comigo, é muito tremendo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. Meu irmão e minha irmã, a luta tem um propósito, a tribulação tem uma razão. A vitória está difícil, é porque o sabor vai ser melhor. Você tem que entender que a leve e momentânea tribulação produz um peso de glória, uma glória não glória humana, uma glória divina. Versículo 18, Paulo continua dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem, essas são eternas.
O que me leva a entender isso, irmãos, é que você precisa ter uma perseverança própria. Cada um de nós nos encontramos em um lugar diferente na nossa caminhada com Deus, na nossa jornada com Deus. Deus está trabalhando com cada um. Em alguma coisa das nossas vidas, Deus está te dizendo nessa noite: persevera, continua. Pode ser uma situação difícil, pode ser um casamento difícil, pode ser uma atitude que você precisa tomar, pode ser alguma coisa do passado que ainda está te segurando, pode ser uma vontade que você tem de parar, de desistir. Talvez você tenha um passado de longo tempo de tribulação, de luta, de intempéries, de dificuldades. Talvez você ache que você não vai suportar mais. A palavra do Senhor nos garante: a luta não vem maior do que você possa suportar. Deus entende a tua estrutura, Deus conhece a sua estrutura, e o Senhor te diz: não pare agora, continue firmado, continue crendo, continue lutando, continue batalhando, persevera. Cada um de nós, em algum lugar, em algum patamar da vida cristã, precisa refletir. Inclusive, nós olhamos para a casa do Senhor, também precisa perseverar. Perseverar significa ter uma força firme, lutar contra a opressão, lutar contra toda adversidade, tristeza, angústia. Você tem que perseverar contra as pressões, você tem que perseverar contra aquilo que estão querendo fazer você acreditar. Alguma coisa nos pressiona, alguma coisa nos espreme, e nós temos que estar determinados a perseverarmos contra isso. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E como temos falado a cada domingo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você é a igreja e o Senhor é contigo, e aquele que começou a boa obra, Ele a completará na tua vida. Então, não importa a pressão, não importa a resistência, não importa a adversidade, não importa a luta, esforça-te, tem bom ânimo. Nada realmente importante acontece nas nossas vidas sem que haja pressão. Você acha que o diabo quer que você fique contente, satisfeito por estar salvo? Ou se você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, você acha que Satanás quer que você aceite a Jesus como Senhor e Salvador? Você acha que ele não deseja, meu amado, que você nasça de novo e tenha uma nova vida? Claro que ele não quer. Existem muitas pessoas que deveriam estar aqui nessa noite, mas Satanás tem colocado impedimento, desânimo, desmotivação, usando qualquer tipo de pressão, e elas não conseguem vencer o desânimo, vencer a tristeza, vencer o cansaço. Elas não conseguiram perseverar contra a pressão que elas estão passando. Você tem que perseverar contra toda a pressão que há contra a tua vida. Você tem que querer vencer, lutar. Agora, querer não te leva a ter uma vida boa. Nós precisamos de atitudes e não somente de desejos. Querer não ter dívidas não vai pagar as tuas dívidas. O que vai fazer você vencer as suas dívidas é ao entrar numa loja e ser impulsionado por um espírito de consumismo, você resistir e dizer: eu não vou comprar. Fala, Deus. Você tem que resistir ao espírito de consumismo. Porque o primeiro impulso daquilo que você quer comprar, naturalmente você não precisa. Experimenta fazer despesa com fome. Tudo dá vontade. Então você tem que tomar cuidado com o espírito de consumismo. Tem muitas pessoas que estão sofrendo com dívidas, com problemas, com dificuldades, e não entendem o porquê, o que está acontecendo. As emoções estão à flor da pele, e ela precisa superar a vontade de consumir. Só querer não adianta, ela tem que resistir a esse sentimento, ela tem que resistir a essa situação. Ela vai sofrer um pouco até ela vencer isso e não comprar, mas se ela aprender a exercitar e criar essa disciplina, vai chegar um momento que ela vai vencer as dívidas e ela vai sair das dívidas.
toda ação depende, toda reação depende de uma ação. O que você tem feito para poder melhorar a tua vida? O que você tem feito para cumprir o chamado de Deus? Será que você tem estado disposto a sofrer, disposto a pagar o preço, disposto a renunciar mediante a pressão, mediante a luta? Paulo nos fala de um bom sofrimento. O bom sofrimento é aquele que nos coloca no caminho do Senhor. Um bom sofrimento é aquele que a gente passa pela dor da mudança. Ou então, na verdade, se você não passar pelo bom sofrimento que te leva ao centro da vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, aí você vai ter um sofrimento real. Enquanto você viver aprisionado a dívidas, querer pagar a dívida, mas continuar fazendo mais, você não vai vencê-la. Deus não vai mudar a sua mente. É você que tem que mudar o teu entendimento, renovando a tua mente pelo conhecimento da palavra. Você tem que mudar, e você tem que entender que o Senhor não te chamou para ficar de braços cruzados. O Senhor te chamou para insistir, para perseverar, para crer, para lutar, para batalhar, a despeito da adversidade. Algumas vezes nós vamos agir como se nós não ouvíssemos a voz de Deus, e na verdade, amados, nós precisamos de um chamado seletivo do Senhor. Se queremos ouvir a Deus, nós temos que nos posicionar para que Ele nos fale. Vai lá comigo para Mateus capítulo 9, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, vamos direto ao versículo 14, Mateus capítulo 9, versículo 14. O texto está dizendo acerca do jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo a Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhes Jesus: podem, porém, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Jesus está dizendo que, na verdade, os discípulos de fariseus e os discípulos de João Batista jejuavam mais que os 12 dele. E aí então foram perguntar para Jesus: por que nós jejuamos e os teus discípulos não? E Jesus começa a dizer: olha, na verdade eu estou com eles, eles não precisam jejuar porque eu estou com eles. Tem falta de pão, eles vêm me pedir, eu multiplico. Tem falta de peixe, eles vêm me pedir, eu multiplico. Precisa pagar imposto, eu dou uma ordem e o peixe vai servir a moeda. A tempestade está aí, eles clamam a mim e eu aquieto a tempestade. Mas vai chegar o dia em que o esposo será tirado, e aí então jejuarão. Agora o Senhor começa a falar sobre algo muito tremendo, sobre o antigo tempo e o novo tempo, sobre a antiga aliança e a nova aliança. Ninguém deita remendo de pano novo em vestes velhas, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se uma rotura maior. Agora preste atenção no 17, que é o foco do nosso aniversário nesse ano. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus está dizendo que existe uma nova colheita. Jesus está dizendo que existe um novo plantio. Jesus está dizendo que está chegando um novo período de safra. Está dizendo que a colheita do vinho está madura. Agora, para se colher o vinho, tem que se preparar o odre. Ninguém deita vinho novo em odre velho. Odre era um recipiente onde eles guardavam o vinho. Só que se colocasse o vinho novo, fermentado, ele iria estourar o odre velho. E na verdade, meu irmão, Deus não desperdiça unção, Deus não desperdiça vinho, Deus não desperdiça provisão. O que o Senhor está querendo dizer: muda a tua mentalidade para aquilo que eu tenho a entregar para você. Cria o odre novo, porque eu vou derramar o vinho novo. Persevera até a nova colheita, persevera a nova safra. Agora, o vinho na Bíblia, o vinho para o judeu, geralmente ele representava força.
Então Jesus estava dizendo que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Ou seja, ele disse que se colocar vinho novo em odre velho, rompe o odre numa força, numa nova força, em alguém que não está preparado. Existem mudanças que Deus quer fazer na tua vida, mas que se você não estiver preparado, você vai desperdiçar aquilo que Deus quer fazer. Então, meu irmão e minha irmã, se abra para o novo de Deus, se abra para um novo tempo, se abra para uma nova unção, se abra para uma nova experiência. O Senhor não quer você vivendo de experiências passadas. O Senhor não quer você vivendo de testemunho de 30 anos atrás. O Senhor não quer você vivendo de situações que já passou. Deus tem algo novo, e o novo é muito melhor do que o antigo. Ah, meu irmão e minha irmã, o vinho novo de Deus está chegando, e as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e nem jamais chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para você. Agora a gente tem que entender como é o processo do vinho. Colhe-se a uva com as foices e lança-se no lagar e pisoteiam as uvas. O vinho é feito por uma pressão. O vinho é feito quando se coloca pressão sobre o fruto. Um lagar pisoteando o fruto da vide. Ou seja, vai ter lutas, vão ter tribulações, vão ter adversidades. Mas você tem que determinar como Jó: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Vai pressionar a uva para sair o melhor. Vai pressionar a uva para sair vinho novo. É assim no processo da uva, é assim no processo da azeitona para produzir o azeite, porque, meu amado, as coisas boas da vida vão vir através da pressão. O vinho representa o poder de Deus. O que significa isso? Existe uma unção reservada para ser derramada na igreja da reta final. Existe um vinho novo reservado para ser derramado na igreja da reta final. Nos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, eu creio, meu irmão, que ainda virá um avivamento, porque o profeta Joel diz que antes de acontecer o arrebatamento, os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Meu irmão e minha irmã, chegou a hora da igreja gerar um avivamento. Chegou a hora da igreja atrair o vinho novo. Chegou a hora da igreja criar o odre novo, para que o vinho novo venha sobre ela com poder, com glória, para que o vinho novo venha revestir, venha saciar, venha suprir, venha tirar a ansiedade, venha sanar a ansiedade. O vinho representa o poder do Espírito Santo. Agora, como conseguimos o poder do Espírito Santo? Com essa pressão que nós estamos passando. Volta lá agora para o texto que nós usamos de 2 Coríntios, veja lá comigo, capítulo 4, versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 4, 17. Porque essa leve momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. É a tribulação que gera peso de glória. É a tribulação que vai gerar, é a pressão. Porque na pressão nós oramos mais. Na pressão nós estamos mais sensíveis à voz do Senhor. Foi na pressão do deserto que o povo hebreu conheceu a voz do Deus Todo-Poderoso. Foi diante da pressão dos exércitos de Faraó que eles começaram a clamar a Moisés, e Moisés, nessa tamanha pressão, intercedeu, clamou, rogou ao Senhor, e o Senhor diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Meu irmão e minha irmã, quando o Senhor está te conduzindo a uma pressão, é porque Ele vai abrir o mar na tua frente, e você vai viver o sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural. Esse problema não é o fim, essa enfermidade não é para a morte,
mas é para glorificar o nome do Senhor. Através dessa pressão é que você vai se posicionar, através dessa pressão é que você vai jejuar, é que você vai orar, e o vinho novo vai descer, e a glória de Deus vai invadir a casa. Através da pressão, você vai viver o novo que Deus tem na tua vida. Jesus está alertando vez após vez que Ele está voltando para buscar uma igreja sem mácula nem ruga, para tirar todas as rugas. Nós temos que entender que quando se pega um pano amassado, um pano cheio de ruga, tem que passar, tem que esfregar, tem que pressionar para que ele possa ser esticado. O Senhor está tirando as rugas da igreja. É hora, meu amado, de você entender. O passado muitas vezes ele é como um imã e quer te atrair nas tristezas do passado, mas a palavra de Deus para você hoje é: deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quanto maior a pressão, maior vai ser o peso de glória lá na frente, que Deus vai revelar na tua vida, e ali você vai cantar o cântico da vitória e vai desfrutar da bênção do Senhor. As lembranças do passado muitas vezes paralisa. E a paralisia do passado te impede de desfrutar o sabor do presente. Você pode estar aqui hoje e estar vivendo no passado. Alguns princípios para perseverar para um novo começo. Você precisa perseverar para novas conquistas financeiras. Você precisa perseverar para uma conquista e uma vitória ministerial. Talvez você tenha que perseverar nos estudos, no relacionamento, no preço, para gerar a nova unção. Quando você está em um local e de repente começa um incêndio, a carne, o corpo, a primeira coisa que vai fazer é procurar a saída mais próxima. Quando a carne começa a ficar incomodada, ela sempre procura uma fuga, ela sempre procura uma saída mais próxima. Isso é a atitude da carne. Assim que algo começa a te machucar, algo começa a te incomodar, quando se torna difícil, a carne tenta encontrar uma saída, e muitas vezes o que nós fazemos é ir correndo, desistir, ao invés de tentarmos, ao invés de batalharmos, ao invés de perseverarmos. Talvez um dependente, um viciado em droga ou qualquer outro vício, faça exatamente isso, e isso exige uma determinação, uma dieta e uma perseverança. Isso tudo é por não estarmos dispostos a tratar com a dor do passado. Você tem que determinar que não vai viver mais em cadeias e prisões do passado. Você tem que decidir nessa noite que você vai perseverar, custe o que custar. Você tem que determinar que você não vai viver em cadeias, que você não vai deixar mais o passado te controlar, que o passado vá te paralisar. Não, meu amado, nós temos que ter uma determinação que nós vamos receber o melhor de Deus na nossa vida. Você tem que aceitar a jogar o jogo com as regras de Deus, a jogar o jogo com as regras que Deus tem. Determina a seguir a palavra, insiste, persevera. Existem leis espirituais e não importa se você goste dela ou não, você tem que obedecê-las para que você possa desfrutar do benefício. Por exemplo, a vida financeira, dizimar e ofertar não é lei nem graça, é princípio de Deus. E se você não cumprir esse princípio, você não vai desfrutar da bênção que enriquece e não acrescenta dores, da colheita a 30, 60, a 100 por um. Você nunca vai conseguir sair das suas dívidas se você
você não entender o princípio de Deus de semear e colher. E Deus nos fala, meu amado, para nós ofertarmos para o nosso bem, para que as janelas dos céus sejam abertas para a tua seara, para a tua vida. Se nós quisermos o benefício, se quisermos a bênção, você concordando ou não concordando, você precisa obedecer a palavra de Deus, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Volta lá comigo para Mateus capítulo 7, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por essa porta larga. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Nem todo mundo está disposto a passar pela pressão. Jesus está falando sobre dois caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é fácil para você ficar, porque não tem tantas pressões. O caminho estreito vai sendo estreitado por causa das contínuas e grandes pressões que Deus te proporciona. Então, para permanecer no caminho estreito, vai ter que perseverar além da crise, vai ter que perseverar além da pressão. Tem muitas pessoas procurando o caminho mais fácil, mas o caminho mais fácil, o fim dele é perdição, o fim dele é inferno. O caminho estreito, por maior que seja a pressão, vale a pena, porque a recompensa está no final, e você não tem como comparar toda a luta, toda a pressão, toda a adversidade com aquilo que está para ser revelado sobre a sua vida. Precisamos aprender um novo cântico que o Senhor tem a colocar nos nossos lábios. Não adianta ficar murmurando, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar dizendo: Deus, está difícil demais, eu não consigo, eu não vou aguentar, está muito difícil para mim. Você tem que mergulhar na revelação da palavra, perseverar em cumprir a palavra de Deus. Pare de sentir pena de si mesmo. Se você quiser vinho novo, se você quiser vitória, você tem que superar essa crise, superar esse problema e ir além. Cada um de nós precisa passar por uma pressão. É a pressão que gera maturidade. Você não pode se livrar de uma vida de oração sem pressão. Você precisa muitas vezes passar pela pressão que vai te conduzir a orar. A autopiedade, tudo que ela faz é roubar a nossa vida, é roubar a nossa força. A autopiedade, ela é mais deliberadora do que todas as emoções que nos podem experimentar. Nós nos colocamos nessa prisão muitas vezes de autopiedade, sentindo pena de nós mesmos, e isso, meu amado, não vai te levar a lugar nenhum, senão ao teu passado. Existem promessas na Bíblia, lute por elas, persevere nelas, que você vai alcançá-la. Se você quiser receber o melhor de Deus na tua vida, tem que perseverar entre a família, entre o lar, entre os amigos, entre o reino, entre a igreja. Muitos vão te chamar de louco, de fanático, muitos vão te chamar de religioso, mas todas as vezes que Deus te promove a um novo patamar, todas as vezes que Deus te leva a um novo nível, é necessário você abrir mão de algo, renunciar a algo, perder algo, para poder conquistar um novo nível. Sempre haverá ganho na perda, sempre haverá ganho através da pressão, através da renúncia. A mulher do fluxo de sangue, ela passou pela pressão, ela prosseguiu, ela perseverou e ela alcançou a vitória depois de 12 anos de tentativa, 12 anos tendo gasto seu dinheiro com todos os melhores especialistas. E o que eu vejo de tão lindo e tremendo da mulher de fluxo de sangue, quando ela soube que Jesus estaria na cidade, ela não perdeu a esperança, ela determinou: eu vou lá, e se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, ficarei curada. 12 anos sem resposta, 12 anos enferma, 12 anos com sintomas, 12 anos que as circunstâncias não mudam, mas ela continuou crendo.
ela continuou perseverando. Existem pontos na nossa vida em que cada um de nós precisa de um novo começo. E eu concluo dizendo, o que a Bíblia fala acerca do reino? A Bíblia nos mostra: encontre a pedra de grande valor e venda tudo que você tem para comprar essa pérola. Ou seja, você troca tudo que você tem para encontrar algo que só Deus tem. Só há uma coisa que você tem que fazer para poder alcançar aquilo que só Deus tem: perseverar, crer, insistir, acreditar. Meu irmão e minha irmã, temos que perseverar contra todas as pressões, contra as adversidades, porque só podemos sobreviver se nós decidirmos perseverar, custe o que custar. Temos que perseverar contra a rejeição, contra a traição, contra o falso perdão, contra a falta de perdão, contra a ofensa, contra a autopiedade, a vingança, contra o egocentrismo, contra a inveja. Todos os dias você tem algo que você tem que perseverar. Você tem que estar pronto a corrigir a si mesmo e perseverar em todo o tempo. Qualquer um que quiser ter vitória tem que determinar, prosseguir através da pressão, prosseguir através da adversidade. Tudo que você persevera e você consegue é uma vitória na tua coroa, é uma bênção, é uma recompensa. Então você precisa perseverar até contra a vontade de prosseguir, contra a vontade de desistir, até contra as pessoas frustradas que não perseveraram com você. Mas você tem que ir até o fim, porque aquele que começou a boa obra, ele a completará na tua vida. Eu termino com Filipenses capítulo 3. Vai lá comigo. Filipenses capítulo 3. Algumas vezes Deus nos livra de algumas situações. Outras vezes Ele nos permite passar pelas situações. Só que uma coisa que nós temos que ter em mente é que Ele está sempre no controle e Ele jamais perde o controle de todas as coisas. E o que nós temos que entender é que em tudo Deus tem um propósito. Devemos adorar em todo o tempo, mesmo quando as coisas estão difíceis. Nós devemos adorá-lo quando tudo não vai bem, e devemos adorá-lo quando tudo vai bem. Filipenses 3, versículo 10 nos diz: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um lugar em Deus que, se você prosseguir em encontrá-lo, você vai se realizar, você vai poder ser feliz, você vai poder ter a paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Nós temos que querer, lutar, batalhar, insistir, perseverar, determinar, desistir jamais. Paulo está dizendo: Jesus morreu com o propósito de me alcançar e de me fazer propriedade dele. A importância de nós entendermos que somente as pessoas que perseveram é que fazem coisas grandes para Deus. Mas para Paulo poder alcançar essa suprema vocação, ele teve que decidir uma coisa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Seja vitória, seja derrota, seja frustração ou seja alegria, passado, passou.
Deus tem coisas novas daqui para frente. Deus tem um vinho novo. Precisamos prosseguir, precisamos continuar. Não podemos desistir, não podemos desanimar. A ordem de Deus para ter vinho novo é persevera. Se você não está tendo força de perseverar, junta com esse irmão que está do seu lado, fala, ora por mim, clama por mim. E se você quer determinar nessa noite, perseverar custe o que custar, vai se colocando em pé no seu lugar e vai dizendo, eis-me aqui, Senhor. Que Deus nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar, a coragem para mudar as coisas que devemos mudar e a sabedoria para fazermos a diferença na nossa vida. Dá a mão para esse irmão do seu lado, vamos orar uns pelos outros, vamos clamar ao Senhor. À medida que você abençoar o seu irmão, Deus vai te abençoar. Altíssimo e soberano Deus de poder e de graça, sabemos que Tu tens uma nova safra, sabemos que Tu tens uma nova colheita, sabemos, ó Pai, que há vinho novo, e quando há vinho novo, ó Pai, nós temos que fazer o odre novo. O odre é a nossa parte, a parte humana, mas o vinho é a parte divina. Deus de poder e de graça, que a nossa mente possa ser aberta para o novo, que o nosso entendimento possa ser aberto para o novo, novas experiências, novos milagres, novas conquistas, novos sonhos, novos alvos, novos projetos, ó Pai. Venha fortalecer a Tua igreja, venha fortalecer os Teus filhos para este novo tempo. Deus de poder.